Hoje nós vamos continuar a exposição da carta dos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu, direcionada para a igreja de Gálatas, aos irmãos Gálatas. E nós vamos continuar hoje o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Porém, é sempre importante lembrarmos do que nós falamos no culto passado. Por quê? Porque isso aqui é uma carta. Então o apóstolo Paulo ele vai continuar, ele vai se prolongar no assunto a qual ele está tratando com os Gálatas. No culto passado, nós vimos que Paulo ele vai usar de alegoria entre Sara e Agar, Ismael e Isaque, para falar sobre a nossa liberdade, para lembrar os Gálatas que eles não eram filhos da escrava, que eles não eram filhos da lei, mas sim da graça, da promessa, do poder de Deus. E nós vimos também que Sara e Ismael, eles representam o esforço humano para querer ser aceito diante de Deus. Enquanto que Sara e Isaque, nós vimos que é Deus agindo, que é Deus trabalhando, que é Deus cumprindo a promessa. Então o apóstolo Paulo ele estava lembrando os Gálatas que eles não eram filhos da lei, eles não eram filhos da escrava. E assim como o filho da escrava perseguia o filho da livre, assim estava acontecendo com os irmãos Gálatas, com as igrejas da Galácia. O que estava acontecendo? Os falsos apóstolos estavam perseguindo os irmãos cristãos que foram gerados pela pregação do Evangelho, pela pregação da graça, por aquilo que Cristo fez. Então o que nós vimos no culto passado é o apóstolo Paulo usando essa alegoria para relembrar os Gálatas que o filho da escrava perseguia o filho da livre. E assim estava acontecendo então com os irmãos Gálatas. Os legalistas estavam querendo que os irmãos Gálatas guardassem a lei, se circuncidassem para obter a salvação. Então, para os legalistas, nunca será somente Cristo. Sempre será Cristo e mais alguma coisa. Eles não conseguem olhar para o sacrifício perfeito, salvífico de Cristo e descansar. Então, o apóstolo Paulo ele usa essa alegoria para lembrar os irmãos Gálatas do que estava acontecendo naquele momento ali. Então nós vimos que o apóstolo Paulo ele foi enfático em lembrar os irmãos Gálatas que eles eram filhos da livre, eles não eram filhos da escrava. Assim como eles, nós também não somos filhos da lei, nós não somos filhos do legalismo, porém nós somos filhos do Evangelho. Nós somos filhos da graça que Cristo dá gratuitamente a todos os homens. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele teve esse cuidado de falar para os irmãos Gálatas para que eles entendessem, para que eles ficassem firmes, para que eles continuassem a boa carreira a qual eles começaram. Lembra, o apóstolo Paulo lá no comecinho da carta que ele diz que eles receberam o Espírito pela pregação da fé.
e não por guardar a lei, e não por se circuncidar. Então, quando nós pregamos o Evangelho da Graça, quando nós falamos que somos salvos somente por crer em Cristo, os legalistas olham e acusam nós do que estavam acusando Paulo. Eles estavam acusando Paulo de pregar um Evangelho fácil. Eles estavam acusando Paulo que ele estava contra Moisés. Então, essa alegoria que Paulo se utiliza para representar para nós Sara e Ismael, Sara e Isaac, Agar e Ismael, casava perfeitamente com o momento que a igreja da Galácia estava vivendo. Então agora Paulo ele vai prosseguir, ele vai firmar essas verdades no coração dos irmãos, para que eles não se deixem levar pelas doutrinas dos falsos apóstolos. Então eu gostaria de ler nessa noite, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Olha o que a palavra do Senhor irá dizer. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetai-vos de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Bom, esse texto tem muita doutrina proveitosa para nós. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele vai frisar aos Gálatas para a liberdade que Cristo adquiriu para nós. Então o apóstolo Paulo ele vai mostrar para os Gálatas que assim que ele terminou de contar essa alegoria da livre, da escrava, para ilustrar aos Gálatas que eles eram filhos da liberdade, agora Paulo ele está dizendo para os irmãos Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então o que nós temos em mente sempre tem que ser o quê? Essa liberdade. Paulo mostra aos Gálatas que Jesus Cristo já havia os libertados da escravidão, do paganismo, da escravidão dos deuses falsos. Então Paulo está dizendo para eles, olha, Cristo já vos libertou da escravidão dos deuses falsos, deuses que não eram deuses. Paulo vai lembrá-los que Cristo já havia libertado ele do paganismo, Cristo já havia libertado eles da escravidão do pecado. E é importante por quê? Porque Paulo está mostrando para eles que Cristo nos libertou. Cristo conquistou uma liberdade verdadeira para nós. Então a corrente do paganismo, a corrente da idolatria foi esmiuçada.
ela não existe mais. Os irmãos gálatas estavam livres. O que Paulo está dizendo para os gálatas é: olha, Cristo vos libertou do paganismo, Cristo vos libertou dos deuses falsos, Cristo vos libertou da escravidão do pecado. As correntes que vos prendiam foram esmiuçadas, não existe mais, vocês são livres. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Cristo conquistou a liberdade na cruz para vocês. E ao ouvirem o Evangelho, vocês foram libertos. Então Paulo entendia que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E era isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Gálatas, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Verdadeiramente vocês são livres. Já não há mais correntes. O Evangelho esmiuçou essas correntes. A fé em Cristo libertou vocês das algemas dos falsos deuses, das algemas dos falsos mestres, do paganismo, da adoração de astros e elementos. Então Paulo frisa isso para os Gálatas. Só que o que os Gálatas estavam fazendo com essa liberdade que foi conquistada? Eles estavam menosprezando o que Cristo conquistou para eles na cruz. Havia um menosprezo verdadeiro dos Gálatas. Eles estavam menosprezando a liberdade adquirida por Cristo lá na cruz. Ao invés dos Gálatas se submeterem à escravidão de Cristo, ao invés dos Gálatas reconhecerem Cristo como seu Senhor, o que os Gálatas estavam fazendo era se submetendo ao jugo da lei. E Cristo estava dizendo para os Gálatas: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, sejam meus escravos, sejam os meus servos. Não se submetam à escravidão da lei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. O jugo da lei que vocês estão impondo sobre vocês é um jugo pesado, é um jugo opressor. O meu jugo é leve, é suave. Era isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas, que Cristo havia os libertado, e agora nós somos escravos de Cristo. Mas o que os Gálatas estavam fazendo era menosprezando, ignorando, abrindo mão da liberdade. É como se eles estivessem deixando a liberdade escorrer entre os seus dedos. E eles estavam se esquecendo que Cristo já os haviam libertado. Então o apóstolo Paulo ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não se submetam a um outro jugo que não seja ao jugo de Cristo, ao jugo do Evangelho. Então ele vai dizer: permaneceis pois firmes e não vos submetai-vos de novo a um jugo de escravidão. Por quê? Porque os falsos mestres, os falsos apóstolos estavam dizendo para os Gálatas: é preciso guardar a circuncisão para ser salvo. É preciso ter fé em Cristo e mais alguma coisa. Então o apóstolo Paulo diz para eles: permaneçam firmes na liberdade adquirida por Cristo. Isso fala conosco nessa noite. Isso fala com você nessa noite. Permaneçam firmes na liberdade que Cristo conquistou na cruz. Versículo 2, Paulo vai dizer: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está dizendo é: ou vocês descansam na lei,
ou vocês descansam em Cristo. Então é ou a lei ou Cristo. Ou vocês se submetem a ela, ou vocês se submetem a Cristo. Não tem como conciliar as duas coisas. Não há descanso na lei. Mas se vocês buscarem a sua justificação e a sua salvação através da lei, assim como os falsos apóstolos estavam impondo ali, impondo aos irmãos gálatas o legalismo, Paulo está dizendo, olha, não tem como você conciliar as duas coisas. Não tem como você crer em Cristo como Senhor e Salvador e suficiente para a sua salvação e descansar na lei. Ou você descansa na lei ou você descansa em Cristo. Ou Cristo ou a lei. É isso que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque se eles não descansassem em Cristo, de nada se aproveitaria de Cristo. Não há descanso fora de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês quererem acrescentar a circuncisão, a graça de Cristo, a obra de Cristo, vocês perderam todo o Evangelho. Não há espaço para a menor partícula de justiça própria diante do Evangelho. Uma pequena fagulha de justiça própria faz perder toda a glória do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, não há espaço para a autojustificação, para os méritos próprios, para as boas obras, para a salvação. Então, Paulo está dizendo para eles, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês não descansarem somente em Cristo e unicamente nele, se vocês acrescentarem algo, vocês perderam todo o Evangelho. No versículo 3 ele vai dizer, de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Ao falar essas palavras, Paulo mostra o fim deste caminho que os gálatas estavam querendo seguir. Pois aquele que deixa-se circuncidar, aquele que quer guardar a lei, aquele que quer guardar esse ritual, é obrigado a guardar toda a lei. Porém, na lei, jamais escaparemos da morte, mas será culpado, mas jamais se encontrará um homem na face da terra capaz de satisfazer a lei. O que Paulo está dizendo é, o caminho que vocês querem trilhar é um caminho de morte eterna. Se vocês deixarem se circuncidar, se vocês acrescentarem isso, vocês perderam o Evangelho, e então está obrigado a guardar toda a lei. Só que a lei nos revela o nosso pecado, só que a lei revela que o salário do pecado é a morte, só que a lei condena o homem à morte eterna sem Cristo. Pois nós descansamos na justificação de Cristo, nós descansamos na salvação eterna de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele diz essas palavras, de novo testifico, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. E nós entendemos que ninguém consegue guardar toda a lei. Se ao tentar guardar os 10 mandamentos e você quebrar um, você quebrou os outros. Se você guardar 9 e faltar em um, você quebrou os 10. Então é uma luta. Então a lei revela o caráter de Deus, a lei revela a santidade de Deus, a lei revela a nossa impureza, a nossa natureza corrompida. O versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
Nós descansamos nisso. Não somos salvos, não somos justificados porque nos circuncidamos. Não somos salvos e justificados porque guardamos a lei. Mas somos salvos e justificados porque cremos em Cristo e este crucificado. Cristo morreu para nos justificar. Cristo morreu para nos salvar. Então a nossa esperança não repousa em nós, repousa em Cristo. Nós não olhamos para nós, mas nós olhamos para Cristo. Os nossos olhos estão fixos em Cristo, aonde Ele está agora nesse exato momento assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. No versículo 6, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que Paulo está dizendo é: olha, o que importa para nós que pregamos o Evangelho é a fé em Cristo. Não é a circuncisão e nem a incircuncisão. A nossa circuncisão, que somos gentios, é Cristo. A circuncisão do Antigo Testamento aponta para Cristo, porque Cristo é a circuncisão de Deus nos nossos corações, não é feita por mão humana. A nossa circuncisão é Cristo, os nossos corações são circuncidados em Cristo. Não é feito por mão humana, mas é feita por Deus. A circuncisão do Antigo Testamento aponta para Cristo. Então não há nenhum valor na circuncisão. Por isso Paulo ele pode dizer: porque em Cristo, se nós estamos em Cristo, se nós nascemos de novo, se nós cremos nele, tanto a circuncisão como a incircuncisão não tem valor algum. Porque o circunciso e o incircunciso serão salvos por fé. Só que os legalistas estavam dizendo que era para se circuncidar, para obter a fé. Eles estavam olhando para Cristo, para a obra de Cristo e falando: falta alguma coisa, o sacrifício dele não é suficiente. Vamos ajudar Cristo a nos salvar. Vamos ajudar, vamos colocar algo de nós, porque só o que ele fez não é suficiente. Então ele vai dizer: vós, no versículo 7, vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a correrdes? Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo está lembrando dos Gálatas, do início da fé. Paulo está dizendo para eles: olha, no princípio vocês ouviram e creram. O Espírito Santo veio sobre vocês. O Espírito Santo regenerou vocês. Que agora vocês não querem obedecer à verdade. Agora vocês querem ser levados por qualquer vento de doutrina. Quem está persuadindo vocês não é aquele que vos chama, não é Cristo. Cristo ele não persuade você a se circuncidar, mas ele diz para você permanecer firme na liberdade que ele conquistou na cruz por você e por mim. E isso fala para nós nessa noite. Somos libertos, estamos livres. Então o apóstolo Paulo ele pode dizer isso: vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a correr e a obedecerdes à verdade? Os Gálatas começaram pelo Espírito e estavam querendo terminar na carne. Os Gálatas começaram pela fé e queriam terminar pelas obras. Que isso não aconteça conosco. Que isso seja um alerta para nós. Que isso seja para nós algo de descanso. A fé somente. O versículo 9, ele vai dizer algo que vai complementar o que ele está dizendo. Ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que Paulo está dizendo? É: uma heresia faz com que você perca toda a glória do Evangelho. As pessoas olham para as heresias e falam: é só uma bobagem,
é só uma coisinha. Não tem problema. Deixa os homens se circuncidarem. Paulo diz, não. Isso não é algo simples. Quando se trata da nossa salvação, da obra da salvação de Cristo por nós, não é algo bobo. É a glória do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus. Paulo está dizendo, é um pouquinho só de fermento. É uma pequena heresia. Levada a toda a massa. Veja, qualquer coisa que desvirtue o Evangelho, quando você prega a cruz, quando você expõe a cruz de Cristo, você não pode acrescentar nada a ela. E você também não pode tirar nada dela. Assim é o Evangelho. Você não pode acrescentar coisas ao Evangelho. Você não pode acrescentar nada à cruz de Cristo. E você não pode tirar nada da cruz de Cristo. Mas o que vemos são as pessoas sempre acrescentando. O que os falsos apóstolos estavam acrescentando aqui? A circuncisão. E nos nossos dias, a mesma coisa, campanhas, seu desempenho, suas obras. Veja o que Paulo está dizendo, é um pouquinho de fermento. E nós sabemos o que um pouquinho de fermento faz em uma massa. Somos acostumados a dar de ombros para as pequenas coisas, achando que elas não têm o poder de ruir grandes estruturas. Mas na verdade tem. Então o apóstolo Paulo, para defender o Evangelho de Cristo, ele diz, não devemos aceitar nenhum tipo de heresia, nada que desvirtue o Evangelho de Cristo, nada que diminua a glória da cruz, a ofensa da cruz, o escândalo da cruz. A nossa geração até prega Cristo, porém é um Cristo sem cruz. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, um pouquinho de fermento faz levantar toda a massa. Versículo 10. Confie de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, qualquer um que desvirtue o Evangelho, qualquer um que adultere o Evangelho, vai sofrer a condenação. E nós já vimos isso, o apóstolo Paulo já falou em outros lugares, já falou que seja anátema. O apóstolo Paulo diz, ainda que um anjo do céu, ainda que nós mesmos, se vier pregando um outro evangelho, que seja maldito, separado eternamente de Deus. As pessoas não entendem o quão sério é anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Paulo deixa bem claro que os falsos apóstolos, os falsos mestres sofrerão um duro julgamento. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Amados, é o que nós estamos falando. Paulo, ele sempre pregou Cristo e este crucificado. Diferente dos falsos apóstolos. Os falsos apóstolos estavam tirando da cruz de Cristo o seu escândalo, a sua ofensa. Eles estavam esvaziando a cruz de Cristo para que os homens aceitassem, para que a sociedade aceitasse, para que o religioso aceitasse. Eles estavam esvaziando a cruz de Cristo, estavam tirando dela a sua ofensa, o seu escândalo. O escândalo aqui e a ofensa aqui, nessa parte, é sobre os legalistas. Os legalistas estavam dizendo, olha, a cruz, só a cruz não salva. Precisa se circuncidar.
E Paulo, a ofensa da cruz era dizer para aqueles legalistas, para aqueles religiosos, que a sua justiça própria, que os seus méritos próprios não poderiam salvar eles. Paulo, ele não esvazia a cruz de Cristo para que o legalista se sentissem confortáveis. Paulo não tira o escândalo da cruz para os legalistas. Paulo não tira a ofensa da cruz sobre os legalistas. Paulo não é como os falsos apóstolos. Ele não esvazia a cruz de Cristo. Paulo, ele não esvazia a ofensa para o legalista. Ele não tira o escândalo da cruz. Ele não tira o escândalo da cruz para que o legalista se sinta confortável. O que Paulo vai fazer aqui, nessa parte, é lidar com o legalismo a partir da cruz. Então Paulo, ele vai lidar com o legalismo a partir da cruz de Cristo. Ele não esvazia a cruz, ele não tira a sua ofensa, ele não tira o seu escândalo, ele não tira a ofensa sobre o legalismo, sobre os legalistas, para que eles se sentissem confortáveis, para que eles se sentissem bem. Paulo não esvazia a cruz de Cristo, pois o que Paulo está mostrando é que não há neutralidade diante da cruz de Cristo. O que as pessoas querem é um Jesus sem cruz. Aí a sociedade abraça, aí o legalista abraça, aí o cristão carnal abraça, aí o cristão mundano abraça, aí o legalista abraça. Então, não há neutralidades diante da cruz de Cristo. O legalismo desfazia o escândalo da cruz. Paulo, ao anunciar Jesus Cristo e este crucificado, ele estava pregando o escândalo da cruz e a sua ofensa. Qualquer pessoa que veio a Cristo e não foi ofendido pela sua cruz, nunca ouviu o Evangelho. Coloque qualquer homem diante da cruz de Cristo e ela irá lhe ofender. E diante dessa ofensa, os homens vão ou amar a cruz ou vão odiar a cruz. Mas a ofensa da cruz, em ambos os casos, estará presente. Quando a cruz ofende o pecador, ou ele se volta e ama, ou ele se volta e odeia. Porque a cruz ofende. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a sua ofensa aos homens. Não existe nenhuma situação que os homens possam se colocar se antes não forem ofendidos. Se você em toda a sua vida de cristão não foi ofendido pela cruz de Cristo, você nunca ouviu o Evangelho. Paulo aqui está colocando um legalista diante da cruz. E você pode colocar qualquer outro homem. Mas aqui em questão no texto é o legalismo, é o legalista. Então quando o legalista ele é posto diante da cruz de Cristo, e logo ela o ofende. A cruz vai dizer para o legalista que a sua justiça própria não vale de nada, que os seus méritos não valem de nada, que as suas qualidades não valem de nada, que a sua religiosidade não vale de nada, seu desempenho não vale de nada, seu ego não vale de nada. A cruz será um escândalo e uma ofensa para o legalista. O legalista ele vai olhar para as suas qualidades, para quem ele é, para tudo aquilo que ele fez, e vai querer dizer para Cristo que somente crer nele e na sua obra não é suficiente. Então a cruz vai ofendê-lo. Então o legalista vai ter que abandonar a sua justiça própria, as suas qualidades, o seu desempenho, o seu mérito. Ele vai ter que abandonar tudo isso e se lançar na cruz de Cristo. E se ele amar a cruz de Cristo, ele será salvo.
Mas a cruz vai ofender tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele produziu. Então o legalista, ele vai ter que abandonar o seu legalismo. E aí você pode fazer isso com qualquer outro homem. Porque todos estão debaixo da ira de Deus, porque todos pecaram, todos estão destituídos. Coloque o carnal, ele vai ter que abandonar a sua carnalidade. Coloque o mundano, ele vai ter que abandonar o seu mundanismo. Coloque o ladrão, coloque qualquer homem diante da cruz de Cristo. Coloque o religioso. A cruz ofende a todos. Não há negociação com a cruz. Então, o legalista, ao ver que a sua justiça própria, que as suas boas obras, que os seus méritos não podem ser aceitos, ele fica ofendido. Porém, essa ofensa vai gerar amor ou ódio pela cruz. A ofensa da cruz ofende todos os homens. Então o apóstolo Paulo diz que o legalismo esvazia a cruz de Cristo. E Paulo pregava Cristo e este crucificado. Então para nós, na nossa geração, temos que continuar a pregar Jesus Cristo e este crucificado. Porque nós pregamos a ofensa a todos os homens. Se eles vão amar ou não, dependerá do Espírito Santo agindo neles. Mas porém, tanto os que amam e tanto os que odeiam são ofendidos pela cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele enfatiza isso. O apóstolo Paulo, ele diz isso. E aqui no caso é o legalista. Então o legalista, ele vai ter que abandonar o seu legalismo. Não é Cristo mais a circuncisão, é somente Cristo. Não é Cristo mais o seu desempenho, é somente Cristo que te salva, somente Cristo que justifica. Não é Cristo e a sua religiosidade, é somente Cristo. Não é Cristo e o seu ego, é somente Cristo. Então essa é a ofensa da cruz. Esse é o escândalo da cruz. Então agora nós passamos a nos gloriar na cruz de Cristo. É o que Paulo faz. Paulo diz que ele se gloria na cruz de Cristo. É o que nós temos que fazer. É o que o legalista tem que fazer. Abandonar a sua religiosidade, o seu amor próprio, a sua justiça própria, o seu desempenho, e se gloriar na cruz de Cristo. Por isso que somos salvos, é por isso que somos justificados. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então não tem como pregar o Evangelho sem ofender os homens. Não tem como pregar o Evangelho sem ofender. Não tem como pregar o Evangelho e as pessoas não se escandalizarem com ele. Porque o Evangelho nada mais é do que anunciar a cruz de Cristo. Então no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito sério. Ele vai dizer: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, se castrassem. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo não fala uma coisa diferente. Talvez você diga que Paulo, ele está sendo usando uma linguagem muito agressiva, quando na verdade não. Paulo está dizendo exatamente o que Cristo disse. Vamos ler Lucas 17, 1 e 2. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele seja pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O apóstolo Paulo, ele usa essa mesma linguagem. O apóstolo Paulo está dizendo que os falsos mestres sofrerão uma pena dura, porque estavam fazendo desviar os pequeninos da fé, estavam fazendo desviar os filhos de Deus, estavam fazendo desviar a igreja de Cristo. Então isso é muito importante, isso é necessário. O apóstolo Paulo está dizendo: tomara que se mutilassem. Cristo diz que amarrem uma pedra de moinho e sejam lançados no mar.
Quão sério é anunciar o Evangelho e quão terrível é anunciar um falso Evangelho, pois diz respeito à salvação eterna. Isso diz respeito a você, a quem você está ouvindo. Ou você está ouvindo um verdadeiro Evangelho ou um falso Evangelho? Mas aqueles que pregam têm esse peso sobre eles. Ou eles serão verdadeiros mestres e pastores, ou serão falsos mestres e pastores. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo que esses falsos apóstolos, melhor fora eles terem sido se castrados, do que fazer desviar qualquer um desses pequeninos. Então, hoje nessa noite, essas doutrinas que nós falamos, essas doutrinas a qual nós meditamos, possa estar no nosso coração, possa estar sobre as nossas vidas, possa dizer para nós verdades eternas, que nós possamos descansar nelas. O que Paulo está falando é exatamente o que Cristo falou. Os falsos mestres sofrerão a condenação. Só que aqueles que ouvem os falsos mestres também serão condenados. Por quê? Porque lá em Timóteo diz que chegará um tempo que não suportarão a sua doutrina. Mas os homens se cercar-se-ão de mestres que falem segundo os desejos dos seus corações. Então, amados, que essas doutrinas possam nos despertar